meus amigos, meus irmãos, estamos agora no momento do Apocalipse. Apocalipse que é de Jesus segundo São João, como está no próprio livro das profecias finais. Apocalipse de Jesus que Deus lhe deu para revelar as coisas que brevemente deverão acontecer. Mas não adianta pregar o Apocalipse ao pé da letra. É preciso fazê-lo em espírito e verdade, à luz do novo mandamento revelado. É preciso obedecer aos ciclos múltiplos para atualizar o Apocalipse. Do contrário, seria letra morta desde os tempos de Domiciano. O Apocalipse vivo, atualizado, mas trazido desde a primeira volta cíclica, é o que faz a LBV pela primeira vez na história do mundo. Vamos então a este capítulo de hoje do Apocalipse de Jesus segundo São João. Apocalipse de Jesus, o Cristo, que Deus lhe concedeu para descobrir aos seus servos o que dentro em pouco tempo deve acontecer, e o fez conhecer por intermédio de um anjo enviado ao seu servo João, que deu testemunho da palavra de Deus e o testemunho de Jesus, o Cristo, em todas as coisas que viu. Bem-aventurado aquele que vê e ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo do fim está próximo. João às 7 igrejas que há na Ásia: graça a vós outros, e paz da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante de seu trono, e da parte de Jesus, o Cristo de Deus, que é a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, que nos amou e nos livrou dos nossos pecados no seu sangue, e nos fez sermos o reino e os sacerdotes de Deus, seu Pai. A Ele glória e império pelos séculos dos séculos. Amém. Eis aí que vem Jesus sobre as nuvens, e todos o verão, principalmente aqueles que o crucificaram, e baterão no peito, vendo Jesus, todas as nações da terra. Assim se cumprirá. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, o que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso Deus.
na hora determinada pelos maiores da espiritualidade, sob o comando do Cristo de Deus, a LDV dará ao Brasil e ao mundo a revelação de todos estes mistérios e símbolos do Apocalipse. Palavra que significa revelação, é uma palavra grega. Mas nós podemos dar umas lições bíblicas com base nesse texto. Vamos ver, por exemplo, a primeira é a própria palavra Apocalipse, quer dizer revelação, uma palavra grega. Para o latim, a tradução foi Apocalipsis Christi, é Apocalipse do Cristo, ou de Jesus Cristo. Nós preferimos dizer o Cristo porque Cristo é uma palavra que quer dizer ungido. Ungido. Ninguém diz ungido fez, diz o ungido fez. O ungido desceu ao mundo. Por isso dizemos o Cristo, do Cristo, a caminho do Cristo. É muito mais correto que dizer Cristo revelou, somos de Cristo. Não, do Cristo. Porque Cristo não é nome, é um adjetivo. Ao seu servo João. Vocês sabem que São João nunca apresentou seu nome nas epístolas? E ele tem 3. Mas aqui faz questão de botar seu nome. Por quê? Porque aqui nós estamos diante de uma profecia. E uma profecia tem de atestar a realidade, a autenticidade da sua revelação, ou das suas revelações, que são muitas, no sentido comum. Então ele assina tudo isto para assumir a responsabilidade perante a história. Mas se apressou a dizer Apocalipse de Jesus que Deus lhe deu. Como quem diz, o Apocalipse não é meu, é de Jesus. Isso fica bem claro. João às 7 igrejas que há na Ásia. Que Ásia? Evidentemente na Ásia Menor, na Ásia proconsular, cujas igrejas São João tinha tomado especialmente a sua responsabilidade. Depois da morte de quem? Quem fundou essas comunidades, esses núcleos, essas igrejas que há na Ásia? Exatamente, foi o apóstolo São Paulo. Com a morte do apóstolo dos gentios, decapitado por ordem de Nero, João Evangelista tomou a sua responsabilidade essas igrejas. Mas, de acordo com as voltas cíclicas do Apocalipse, tudo aqui reaparece com novos nomes, homens ou regiões, de modo que as 7 igrejas da Ásia hoje estão no mundo inteiro. Vocês sabem quais são? Pensem bem, porque na hora H nós vamos dar. Quais são as 7 igrejas da Ásia no tempo moderno, na hora do Armagedon? Aquele que é, e que era, e que há de vir. Dizer que é, era uma necessidade para o apóstolo profeta. São João tinha de exprimir a força dos termos
de que usou o anjo no Êxodo. Vocês não se lembram desta passagem no Êxodo, capítulo 3? Para assinalar o nome de Deus. Quem és, Senhor? E Deus respondeu: Ego sum qui sum. Eu sou o que sou. Acrescentar que era e que há de vir, quer especificar todas as diferenças dos tempos, explicar por elas a eternidade, a imutabilidade de Deus. E não diz que será, mas que há de vir. Por quê? Como vem do grego, isto é, do idioma grego, está a vir, porque em Deus não há futuro. Esta é a explicação. Como o apóstolo fala de Deus, todos veem que aquele que há de vir deve entender-se a próxima execução das coisas prometidas. Assim que Jesus volta, cumprindo tudo o que prometeu fazer, e fará, e ninguém o impedirá de fazer. Mas diz também ali o evangelista profeta, da parte de Deus e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Qual é a explicação? Quer dizer dos 7 anjos. E no livro de Tobias, no capítulo 12, vocês vão encontrar, são representados como os primeiros na corte do rei do céu, por alusão aos 7 principais senhores na corte do rei dos persas, exatamente como vocês encontraram no livro de Esther, logo no capítulo 1. Neste mesmo Apocalipse de Jesus, se nomeiam 7 lâmpadas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Esta é a explicação que podemos dar no momento. Lembrem-se de que o Apocalipse não é um livro estagnado. Ao contrário, ele se renova conforme as voltas cíclicas do planeta. O Armagedon já teve vários significados, partindo de Megido, o monte das batalhas. Mas outro sentido tomou com o tempo. Finalmente nos fez sermos o reino e sacerdotes. Sacerdotes de Deus nosso Pai. A Ele, glória e império pelos séculos dos séculos. Segundo o que diz São Pedro, na primeira epístola, vós sois a geração escolhida. Lembram-se? A ordem dos sacerdotes, reis, a gente santa de Deus. E diz, no mesmo capítulo 2, entrai também vós na estrutura do edifício como pedras que sois, pedras vivas, para compordes uma casa espiritual, uma ordem de santos sacerdotes, que ofereçam a Deus sacrifícios espirituais, agradáveis a nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, meus irmãos, se a gente vai falar de Apocalipse, como do Evangelho em geral, a tentação é tão grande que a gente nem vê o relógio mais. Mas vocês já estão gostando dessas liçõezinhas bíblicas com os 2 dedos? Isso é só o princípio. Quando vocês virem a revelação toda, vocês vão sair gritando pela rua. É o maior tesouro da humanidade, é este livro.
É o Apocalipse de Jesus segundo São João.